Pai bondoso e amoroso, no nome de Jesus, grande Deus, nos colocamos na Tua presença, pedindo ao Senhor que esteja conosco neste momento e sempre, e dizendo ao Senhor que nós carecemos, somos necessitados da graça do Senhor. Nós somos necessitados, porque é por ela que vivemos, é por ela que existimos. Então pedimos ao Senhor que fale conosco nesta manhã e nos convença mais uma vez através do Teu Espírito Santo de que o Senhor está presente neste momento e sempre nas nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom dia você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã e todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos ler Atos capítulo 12, o versículo 12 e o versículo 24, que diz assim: Depois de considerar ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Versículo 24. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava, ou a palavra de Deus crescia e o número de cristãos aumentava. Procuramos esses dois versículos, porque terminamos a meditação de ontem falando do versículo 12, né? E agora estaremos, então, falando o decorrer do restante do capítulo 12. Graças a Deus por este momento, graças a Deus por poder passar dia a dia falando, né, até terminarmos o livro de Atos. E você estudando comigo a palavra de Deus, você vai aprendendo coisas que as pessoas levam anos de faculdade para aprender, mas Deus tem nos dado a graça para te levar diariamente a palavra de Deus. Então, fique comigo e andemos juntos nesta meditação no nome de Jesus. Entendemos na meditação passada que Pedro, depois de se reunir com os irmãos, que ele foi na casa da mãe de João Marcos, né, chamada Maria, ele reúne ali com os irmãos que estavam em oração e depois ele, ao pedir a eles que passasse o testemunho milagroso de como ele foi livre da prisão, ele então vai para um lugar seguro, orientado por Deus. Não diz para nenhum deles para onde vai, mas Deus precisava mantê-lo em segurança. Deus sempre coloca os seus em segurança. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Deus vai te esconder, né? E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, né? Debaixo das asas deste Deus descansará. Deus é bom. O título da nossa mensagem hoje eu já notifiquei ontem no nosso vídeo, o título da mensagem de hoje é Deus batalha por você. Você às vezes está envolto de grandes problemas, mas lembre-se que se você estiver dentro da vontade soberana de Deus, Deus batalha por você. E aqui vemos este quadro. Pedro então vai para um lugar seguro. Os irmãos contam a Tiago e aos outros irmãos ali em Jerusalém o que aconteceu, mas Pedro está ausente deles. Mas um fato ocorreu. O dia amanhece e na prisão onde estava Pedro, ou onde esteve Pedro, acontece um grande alvoroço. Os soldados então despertam, possivelmente estavam dormindo, não viram o que aconteceu. Esse sono não era normal, eles não podiam dormir, mas possivelmente estavam dormindo, né? Um sono muito pesado e não viram nada do que houve. Mas o alvoroço, criaram-se muitas perguntas, né? E os guardas perguntavam entre si, né? Por quê? Né, que o preso não está mais presente. Onde está Pedro? Porque as correntes só estão ligadas nas mãos dos dois soldados, né? E não mais tem Pedro ali no meio deles nu. Onde está a roupa de Pedro, a capa de Pedro, as sandálias de Pedro? O que aconteceu? Esta era a pergunta. O que aconteceu com os dois guardas que não viram nada, não escutaram nem as correntes caindo no solo quando Pedro foi livre? Quem abriu a porta da cela? Esta era outra pergunta.
Quem teria uma chave especial para abrir essa porta da cela, uma chave extra? Porque não ouviram, ou melhor, as duas guardas não viram nada, de 7 homens cada guarda, 7 soldados, não viram nada. E o que aconteceu? Não ouviram nem o barulho do grande portão de ferro se abrir. O que estava acontecendo ali, que ninguém sabia de nada, mas uma coisa eles sabiam e ficaram mais alvoroçados ainda. Eles conheciam a fúria, a crueldade de Herodes. E pela manhã, Herodes então manda buscar a Pedro. Vamos buscar aquele prisioneiro, aquele delinquente, aquele criminoso, porque eu quero oferecer um sacrifício ao povo judeu. Isso faz parte da minha política com os judeus. E de repente, não tem Pedro lá. E os soldados tentam explicar, diz que não sabiam nada. Herodes, então, pensa que foi traído por eles e envergonhado diante da grande festa que ele queria promover com agora o sacrifício de Pedro, talvez numa cruz também, né? Como foi feito com Jesus, abalando Jerusalém, entristecendo Jerusalém por um lado, mas alegrando os inimigos da cruz de outro. Aí o que acontece? Não existe Pedro lá, existe uma explicação. Ele não aceita a explicação, ele não aceita o milagre, ele não entende nada disso, os soldados também não entendem, mas ele, irado, frustrado, envergonhado, ele manda executar os 16 soldados. De toda maneira, houve ali uma tristeza muito grande, porque eles não entenderam o mover de Deus, o batalhar de Deus. E eu volto a dizer o título dessa mensagem: Deus batalha por você, tanto quanto batalhou pela vida de Pedro, porque tinha uma igreja ali orando, uma igreja de joelhos, e quando uma igreja ora, quando um povo ora, Deus trabalha na cidade, Deus trabalha no estado, Deus trabalha na nação, e Deus trabalha nos líderes. O que acontece com Herodes? Ele é envergonhado, então sai dali e vai para Cesareia. Cesareia, aquela mesma Cesareia que tinha lá o centurião Cornélio convertido, cheio da presença de Deus, avivado, né? Pelo poder, né, de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. E então ele vai para lá, meio foragido, meio sem graça, e ali então ele começa novamente a fazer a sua politicagem, a sua política, né, para ver se o seu ibope aumentava. E ele então se ira contra 2 cidades que tinham relações financeiras, eram dependentes dele, das suas finanças, que era Tiro e Sidom. E ele, irado, não se sabe por quê, ele então começa a perseguir aquela cidade, e aquela cidade então manda mensageiros a ele para pedir, né, desculpa, para se desculpar diante dele, para clamarem que ele os ajude. E aí ele se sente grande novamente. Ali está o rei com o coração ensoberbecido, ali está o rei orgulhoso, e ele manda então fazer uma grande festa, enquanto os pedintes de perdão, de desculpa estavam ali, e ele reúne os magistrados, ele reúne as autoridades, ele reúne a elite de Cesareia, e ele traz então ao seu trono, né, as suas vestes brilhantes, as suas vestes reluzentes. Ele assenta no seu trono e começa então para essa grande festa, se exaltando, dizendo ser aquilo que ele não poderia fazer, não poderia ser. Ele se exalta e começa a discursar. De repente, meus amados irmãos, o que aconteceu com ele é que ele, discursando, o povo possivelmente percebeu que adquiriu o perdão dele. Talvez ele falasse palavras, né, que o enaltecia diante daquele povo, dizendo que o povo comia das suas mãos. Ele se sentia como um Deus deles. De repente, o salvador de Tiro e de Sidom, né? Aí, essa cidade libanesa, o que acontece é que o povo, sentindo que foi perdoado e queria ter o recurso do rei, o vê brilhando com suas vestes reais, o vê centrado no trono, e ali então vem a imaginação: isso não é um homem normal, isso não é um homem real, isso é um Deus que está falando conosco, isso é a voz de Deus. E aquilo ali foi enchendo o orgulho de Herodes, foi enchendo, né, o interior de Herodes de satisfação, e de repente o que acontece? Deus se ira com ele.
e um anjo lhe toca, e ainda ali do interior dele, do estômago dele, começa a fluir bichos que o comia, e ele foi então empalidecendo, e a Bíblia diz que os bichos o comeram até a morte. Agora vocês lembram desse Herodes Agripa I? O pai dele foi morto pelo avô dele, Herodes, o que se dizia o grande, e ele se dizia o grande porque ele criou uma grande mortandade perseguindo os inocentes para tentar matar Jesus, né? Quando ele se sentiu traído pelos magos que foram ali, para aqueles homens que foram adorar o nascimento de Jesus, então ele se sentiu traído, se irou. Todas as vezes que um rei se sente traído, ele então se ira, e há mortandade, há sofrimento. E é o que aconteceu com esse Herodes, o tal grande. Ele, depois que ele perseguiu, que fez essa matança, ele não viveu mais do que 3 ou 4 anos. Depois vem então um outro Herodes chamado Antipas, o mesmo que decapitou João Batista, mandou decapitar a João Batista. Logo depois em que ele foi arguído lá, ou melhor, ele arguiu Jesus e não achou em Jesus culpa e manda Jesus de volta para Pilatos. O que acontece? Ele então é deposto, ele vai exilado para um lugar, o mesmo que causou a morte de João Batista, responsável pela morte de João Batista. Agora vem esse aí, Agripa I, persegue e mata Tiago a espada, né? Persegue a Pedro para matar a Pedro, e envergonhado vai para Cesareia, e lá em Cesareia se sente Deus. O que acontece? A mão de Deus toca nele e ele é comido por bichos. Então, meu irmão e minha irmã, nós vivemos debaixo da potente mão de Deus, e a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo próprio ele vos exalte. É Deus quem batalha por você, Deus batalha por você, Deus luta por você. O que Deus quer de você e de mim, que nós sejamos a igreja, que sejamos sempre humilhando-nos debaixo da potente mão dele, ajoelhados, pedindo perdão pelos nossos pecados, clamando a Deus que manifeste o poder dele nas nossas vidas, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, e a nossa vitória é certa no nome de Jesus. O que nós não vemos é o que Deus faz, o que nós não sentimos é o que Deus faz. Nós não precisamos preocupar quem está presidindo, quem está governando, quem é isto ou quem é aquele. Nós dependemos do Rei Jesus, nós comemos da mão do grande Deus, nós vivemos orientados e guiados pelo Espírito Santo de Deus, e é Ele a nossa razão de viver. Jesus é a nossa razão de viver. Então a Bíblia diz, foi o próprio Jesus dizendo: por que vocês andam preocupados? Com o que deveis vestir, com o que haveis de comer, que haveis de beber? Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. Deus tem cuidado delas, e vocês são mais importantes do que eles. Vocês têm almas que Deus ama, que Deus agrada e que Deus quer para si. Então, meus irmãos e minhas irmãs, oremos ao Senhor, creiamos em Deus em todo o tempo e estejamos atentos à voz de Deus, porque Deus é Deus. Ele não dá sua glória a outro, ele tem a sua glória só para ele, e é Deus que batalha as nossas batalhas. Deus batalha por você. Não se preocupe, ore a Deus e se encha do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus vai continuar crescendo e multiplicando vidas quando a igreja ora, e a igreja prega, e a igreja vive debaixo da graça de Deus e da orientação do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe, em nome de Jesus.